Moisés, ele tinha tudo para ser um faraó. Se você for puxar a história, se você for estudar a história, Moisés, ele ficou 40 anos no Egito. Aí quando você vai estudar a fundo o que de fato uma pessoa que mora dentro do palácio estudava, fazia, você vai entender que o trono era de Moisés. Tanto é que quem achou Moisés não foi qualquer pessoa, foi a princesa, a futura rainha. Se você for ver a história na ordem cronológica, porque assim, a nossa teologia aqui no Brasil, eu vou parabenizar muito o Rodrigo, o Alderi Nelson Rocha, que eles não estudou aqui no Brasil. Os caras é louco. Você pode ver, eles não estudou aqui no Brasil. Eles mesmo em algumas entrevistas, eles falam que a teologia do Brasil deixa muito a desejar. Todos concordam que foi o Ramsés. Por quê? Pelo fato de uma atualização bíblica, de uma atualização numa palavra. Eu estava fazendo um comentário domingo numa escola dominical que a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, que é a mais próxima do original, ela tem 5.000 erros. Por quê? Porque nossa língua portuguesa ela passa por uma atualização todo ano. A cada 2 anos, na verdade, ela passa por uma atualização. Então tem muitas palavras na Bíblia que, na verdade, não passa de uma atualização. Por exemplo, a cidade que tem lá a descrição de Ramsés. Na verdade, era uma cidade do tempo da 3ª dinastia do Egito. Mas eles usam esse termo para dizer, então, que o faraó opressor do Êxodo foi o Ramsés. Como, na verdade, na ordem cronológica que você vai estudar a partir do capítulo 1 de 1 Reis, se eu não me engano, que dá ao início lá a construção do templo, e você conta todas as gerações passadas, você vai entender que o êxodo ocorre há 200 e poucos anos antes de Ramsés, que é os anos de Tutmoses, a linhagem de Tutmés. Então, quando você entende isso, você percebe que então quem achou Moisés, nada mais, nada menos foi Hatshepsut. Hatshepsut, ela não podia ter filho, porque quando Tutmés I morre, quem assume a liderança é o Tutmés II, sendo obrigado a se casar com Hatshepsut, que na verdade tinha 9 anos, e ele tinha os seus 16, 17 anos. E como os dois são irmãos, e se os dois tiverem uma relação e dessa relação nascer um fruto, provavelmente vai nascer com problema sanguíneo. Então ela não podia ter filho. Tanto é que o Tutmés II, ele vai e tem relação com uma escrava que dá a origem ao Tutmés III. Então, a história praticamente prova que foi Hatshepsut que achou o Moisés. O Tutmés II, ele morre cedo porque ele tinha problema respiratório e problema em seu pulmão. Se você for estudar a história do Egito, você vai entender. Quem assume o trono? Hatshepsut. Tanto é que ela se vestia como faraó, com vestes de homem. Por quê? Porque ela foi rainha, não queria dar o trono para o seu enteado, Tutmés III, e quem ia assumir o trono era Moisés. Então Moisés, ele estudou para ser um faraó. Ele aprendeu sobre guerra, ele aprendeu sobre campanha militar, tanto é que ele é poliglota. Ele falava quantas línguas? Ele falava egípcio, hebraico e aramaico. Porque o Velho Testamento, a gente sabe que foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. O camarada, ele tinha conhecimento na astronomia, conhecimento em filosofia, conhecimento em construção. Ele tinha a ciência do Egito, era com ele. Então ele estudou de fato para ser um faraó. Ele estudou de fato para assumir a liderança. Para assumir o trono e ter ali a sua coroa. Porque o inimigo, o diabo, ele tem um trono para nos oferecer. O inimigo, o diabo, de fato, ele tem uma coroa para nos oferecer. Só que tem um detalhe. O que Deus tem para nos oferecer é muito mais maior do que o mundo.
O mundo vai oferecer para você um trono e uma coroa, mas Deus ele vai oferecer para você uma coroa. Só que essa coroa é a coroa da vida eterna. Glória a Jesus. Então, de nada adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação.